Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. O nosso destaque é clima e tempo. E quem nos ajuda a entender o que vem pela frente é a Bárbara Centelha. Está aqui a Bárbara já com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu, Bárbara? Obrigado por trazer as informações de clima e tempo aqui para a gente. Bárbara é lá da Agrimet. Bom, vamos lá, Bárbara, porque temos informações Vamos. importantes aqui para passar para o produtor sobre chuva, sobre principalmente essa onda de calor, hein, Bárbara, que está chegando e promete esquentar o Brasil, é isso? É isso mesmo, Alexander. Acho que estava todo mundo numa expectativa, né? Agora entrando no outono, que as temperaturas fossem ficando mais amenas, mas não é o caso, né? A gente tem visto aí que os prognósticos já apontavam para esse cenário de anomalias positivas, que vem numa constante, né, desde o ano passado. E, de fato, agora nós temos aí uma onda de calor atuando, começando hoje, né, a atuar sobre o Brasil. De forma bem intensa e de forma bem ampla, né? As últimas ondas de calor que nós tivemos, elas ficaram muito concentradas em algumas regiões e agora, como vocês podem ver, não sei se já está aparecendo o mapa Já aí na estamos tela vendo, já do estamos vendo. pessoal, a gente consegue ver que a atuação dela é muito abrangente. Então, ela vem, né? Ela teve início na Bolívia, caminhou aqui sentido Paraguai, norte da Argentina e atua com muita intensidade, principalmente na região central, parte sul e até nordeste do país. Está vendo temperaturas até de no máximo 38, algumas regiões bem específicas aqui, como a divisa entre sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul, podendo chegar até 40 graus. Tá? Aqui destacando, né, Alexander, que é para o período mais quente do dia, tá? Que é mais ou menos às 3 da tarde. 18 UTC representa aqui no nosso fuso 3 horas da tarde. Então a gente E, tem aí temperaturas bem elevadas, isso para o dia de hoje, tá? Já para o dia então, de isso que eu ia hoje. perguntar. Você falou que está só começando. Até quando vai essa onda de calor, hein, Bárbara? Tá só começando. Eu vou passar aqui os mapas de previsão do IMET, do modelo Cosmo, sempre para esse horário das 3 horas, para a gente ver como que essa máxima vai se comportar. Tá? Então, se a gente pegar aqui para o dia 27, que é o dia de amanhã, né, o sábado, a gente vê que ela continua concentrando. E um detalhe importante, Alexander, é que o sul, que estava vindo com uma condição de temperaturas mais baixas por conta de uma frente fria que passou rapidamente, veio acompanhado de uma massa de ar polar já está lidando com muita instabilidade térmica, temperaturas baixas seguidas de temperaturas muito altas. Principalmente o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente o noroeste do Paraná, estão muito afetados aqui por essa onda de calor. Tá? Então, nós vemos que isso persiste no dia 27. Quando a gente caminha aqui para o dia 28, também, né? Você vê que algumas regiões até se intensificam mais. O sul oscila bastante, né? O Rio Grande do Sul oscila bastante por conta das frentes que estão atuando. A gente vai falar disso pouquinho mais para frente, né? Mas se a gente avançar aqui, por exemplo, para o dia 29, deixa eu pegar o horário correto, olha no dia 29. No dia 29, além de se intensificar, a gente tem maiores regiões com temperaturas muito elevadas, né? E para você ter ideia, esse tom mais escuro indica aí as médias entre 36 a 38 graus, né? A máxima aí às três da tarde. E isso avança para todo o estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, oeste da Bahia, Piauí. Então, toda essa faixa central, sudeste, nordeste, com muita intensificação das temperaturas. Se a Tô gente for vendo, olhar o dia 30, né? tô vendo, Olha o dia 30, tô vendo intensifica mais aí, ainda. Bárbara, tô vendo aí que a AgriShow então começa com temperatura lá em A cima, é AgriShow vai isso? ser, vai ser fervendo, com certeza. Vai Pois ser um é. desafio. O Ribeirão já é quente, né? Imagina, Ainda mais com essa na onda de condição de onda de calor. calor ainda. Haja ar-condicionado. Bom, você estava E falando aí, se a gente for. que continua ainda, né? Vamos. Isso, isso. No dia primeiro também, né, a gente tem atuando de forma mais intensa, tá? E a nossa previsão, ela vai aqui mais ou menos até o dia 2 é o máximo que a gente tem de previsão do tempo, e você vê que até o dia 2 ela segue atuando com muita intensidade nessas regiões, tá? A única região que começa a ficar com temperaturas mais amenas, que oscilam um pouco, é o Rio Grande do Sul, em decorrência das frentes frias, mas de forma geral, o Brasil todo, grande parte do país vai ser afetado por essa onda de calor, que é uma onda de calor muito forte, né? As outras, como eu comentei, elas ficavam muito restritas a Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Não sei se você se lembra, Sim. né? Mas era sempre muito nessas regiões.
Essa veio com uma intensidade que conseguiu se alastrar muito e tomar conta aí de grande parte do território brasileiro, A tá? gente vê ali no Nordeste, oeste da Bahia, né? Bastante, É, bastante calor ali também. Enfim, é uma é. condição de calor. Agora, Bárbara, vamos entender um pouquinho o que que faz acontecer essa onda de calor ou por que que as temperaturas sobem tanto nesse período aí? Isso está muito relacionado à questão atmosférica, né? Como que ficam as questões da pressão, o avanço, né, da massa de ar seco. Então, está muito relacionado a como essas massas de ar, esses ventos, elas formam ao longo da atmosfera, né? Então, se a gente tem condições aí que favorecem, esse avanço, que é o que acontece, por exemplo, em grande parte da região central. A gente tem um bloqueio atmosférico, uma massa de ar seco que favorece as altas temperaturas. Tanto que você olha, as regiões que estão mais chuvosas, como o caso do sul, até o norte, né? O norte naturalmente já tem temperaturas mais altas, mas a gente não vê essa onda de calor tão intensa, ela bloqueia essas temperaturas elevadas. A gente tem condições que fazem com que a temperatura caia. Mas a gente já está numa condição de bloqueio atmosférico e massa de ar seco. Então, isso é a receita perfeita para que as temperaturas se elevem e se instalem. Então, além da condição da onda de calor, a gente tem no que a gente chama de mais da condição mais microclimática, a gente já tem uma condição mais favorável para essas temperaturas elevadas. Então, um período seco, né, um ar seco, que favorece com que as temperaturas se elevem bastante, tá? Diante dessa informação, dá para dizer que a gente já começou o tal do período seco, o período que começa a afetar a condição de pastagem, começa a preocupar quem está com milho atrasado, aí, o milho de segunda safra atrasado, enfim. Sola cana, né, também. Exatamente, exatamente. É o começo da preocupação, Bárbara? Eu não gosto de ser muito catastrófica, tá, Alexandre? Mas eu acho que sim. O que a gente tem observado, né, e aqui não é só um achismo, né? Eu falo acho, mas não é achismo. A gente tem visto os modelos apontando para isso. Então, quais são as evidências que a gente tem para dizer que nós já estamos entrando nessa condição de período mais seco? Primeiro, a época do ano. Nós já estamos, né, caminhando para o mês de maio, um mês onde naturalmente, climatologicamente, as chuvas são mais escassas, né? Teoricamente, a gente teria temperaturas mais amenas, o que não é o caso, né? Então, mas em relação às chuvas, a gente já tem uma condição natural para isso, tá? A gente tem também modelos apontando, os modelos de projeção climática apontando para possibilidades de chuva abaixo do normal, principalmente região central, sudeste e parte do nordeste, que é até onde essa onda de calor está atuando. A gente já tem cenários mostrando que se for chover, o máximo que essa chuva fica pelos modelos é dentro da normalidade, que já é um volume muito baixo, ou podendo ficar até abaixo do normal. Então, já tem também indicadores indicando anomalias negativas da chuva, né? E nenhum cenário apontando para chuvas como eu digo, a curto prazo, né? Na previsão do tempo. Então, todas essas evidências começam a mostrar para a gente que a gente está entrando numa condição de período mais seco. A gente tem também, por exemplo, na região central, sudeste, a gente não tem as frentes frias que estão sendo formadas no sul, sendo favorecidas, né, a avançar, né? A gente tem uma condição chamada de oscilação de Madden-Julian, que é um indicador que ele não é provocador de chuvas, mas ele auxilia o avanço dessas frentes. Ele está numa condição neutra, ou seja, ele não está favorecendo o avanço dessas frentes frias. Ou seja, todas as condições mostram para a gente que a tendência é que esse período seco já se instale e perdure aí o período que ele tem que durar, que é durante o período do inverno, né? O que vai acontecer? Se a gente vai ter esse período seco prolongado, né? O atraso do retorno das chuvas ainda é muito cedo para dizer, mas de fato a gente está entrando numa condição aí de período seco. Claro, pode ter chuva? Pode, a gente pode ter condições microclimáticas que favoreçam a ocorrência de chuvas muito localizadas, Mais né? Ou o pontuais, avanço né? dessas frentes, uma frente forte que consegue avançar mais para a região central. Mas um ponto importante é que a gente tem a Zecite, que traz bastante chuva no norte, nordeste, e também faz com que se formem os corredores de umidade, as monções, ela começa a se afastar, ela começa a se encaminhar para o hemisfério norte. Ou seja, o corredor de umidade, que é o que caracteriza o período chuvoso, principalmente na região central do Brasil, ele está perdendo intensidade. Então, naturalmente, a gente já estaria caminhando para o período seco, e é o que tudo indica, esse ano de 2024
tem uma anomalia negativa até mais intensa para esse período, tá? É isso que eu ia perguntar. É uma condição normal para o período, Bárbara? Geralmente, a gente ainda está sobre o El Niño, né? Mas já em transição. Mas geralmente é uma condição que se apresenta nesse momento? Sim, sim, essa mudança, né, principalmente na região central, ela é muito característica dessa época do ano. A gente entra nesse período seco, né? Se a gente for olhar questões de disponibilidade hídrica, até na região mais centro-oeste, tem um período seco muito bem definido que começa agora em maio, né? Então, é o esperado em termos de padrão de chuva. Nessa época do ano, fenômenos como El Niño, Laninha, não atuam tão intensamente no regime hídrico, né? Eles tem a sua influência, mas não é o período que mais influencia. O que está fora do normal, Alexander, é a questão da temperatura, né? Né? Porque junto com a questão das chuvas que cessam, a gente tem também as temperaturas que normalmente caem porque nós estamos entrando no inverno. Claro que no Brasil a gente não tem um inverno tão rigoroso, né? Com exceção do sul do país, mas a anomalia da temperatura é o que mais chama atenção aqui, que está se destoando da normalidade. Tem um pouco ainda do efeito do El Niño, mas é uma camada, né? São várias camadas, na verdade. A gente tem a questão que as temperaturas já estão naturalmente mais elevadas a cada ano que passa, né? É inegável a gente falar da questão das mudanças climáticas. Tem fenômenos como El Niño, tem os bloqueios atmosféricos que estão favorecendo. Então, são muitas camadas aí que contribuem para essa normalidade. Então, de forma resumida, a questão das chuvas, de fato, é algo característico. A temperatura chama atenção, porque não é o padrão clássico, tá? Boa, muito bom. Ô, Bárbara, bom, vimos temperatura. Vamos ver as chuvas então agora? Como é que vai ser o Vamos. comportamento da chuva? Vamos sim, tô com ela aqui também. Então, vamos começar com a previsão para as próximas 24 horas, tá? Então, olhando aqui também, é o mesmo modelo do Instituto Nacional de Meteorologia, o modelo Cosmo, que traz uma resolução espacial de 7 quilômetros. Então, sempre olhando aí, eu vou trazer de 24 em 24 horas para facilitar, mas aqui ilustra exatamente o que a gente tem conversado, né? O sul, quando eu falo sul, aqui está muito concentrado, principalmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná já não entra tanto nesse cenário de frentes atuando com mais intensidade. Mas onde a gente enxerga a chuva, né? Nas próximas 24 horas, depois nós avançamos. Principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente tem uma frente aí que vai começar a trazer chuvas intensas, aí entre 50 e 60 milímetros. A gente tem algumas atuações aqui mais próximo ao litoral da Bahia, mais ao sul da Bahia, podendo pegar o litoral do Nordeste também, mas muito só a faixa litorânea mesmo. Mais chuvas intensas no norte, né? Então, a região norte como um todo acaba tendo chuvas um pouco mais intensas aqui, como o caso do Pará, o norte do Tocantins, o Amazonas, mas já são chuvas menos intensas do que semana passada. Semana passada, essa condição já era de muito mais chuva. E olha a região que eu comentei, né? Central aqui, pegando o centro-oeste, Paraná, Sudeste, parte do Nordeste. O bloqueio atmosférico atuando e nenhuma previsão de chuva Fica acontecendo muito nessas claro regiões. nesse mapa onde que está acontecendo esse bloqueio, né, Bárbara? E a onda de calor, né? É. É exatamente a faixa onde a onda de calor pega. Porque tem uma condição E favorável dessas daí a temperaturas frente fria elevadas. esbarra nesse bloqueio e vai embora, não avança. Vai embora, vai embora. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente vê que essa frente, ela nem atua sobre o Rio Grande do Sul todo, tá? Pelo menos não nas próximas 48 horas. Ela traz chuvas muito intensas, então é um sinal de alerta aqui, né, para a região mais sul do Rio Grande do Sul. A gente tem aí, nas próximas 24 horas, volumes de 60 e poucos milímetros, agora 70, de 70 a 90, né? Então, dias muito consecutivos com chuvas elevadas, né? Então, você vê que ela atua aqui de forma mais intensa, mas já se dissipa para o oceano, ela não É. avança com tanta intensidade. Se a gente pôr as próximas 72 horas, até avança um pouco mais ao norte do estado, pegando um pouco a Serra Catarinense também, mas não avança para Sudeste, nem para o Paraná, tá? E, E é- você vê e- também, né, que do norte já começa a mudar também eu o ia padrão, já reduz bastante as eu chuvas. ia falar isso. Até o próprio norte começa a ter essa mudança também, né? Exato, exato. Tem a A ver com gente tem aquele enfraquecimento das ECIT que você falou, citou anteriormente? Tem, tá? Ela oscila bastante, tá? Você vê que ela se intensifica aqui, mas no oceano e reduz o volume de chuvas aqui no Nordeste. Então, se a gente no norte, desculpa, se a gente avançar, ela começa a se intensificar e reduz aqui um pouco de É. chuvas. Vamos ver como que fica mais
para frente. Aí começa a caminhar de novo. Então ela tem essas oscilações, ela ainda está atuando, tá? Ela não se dissipou. Acho que a tendência é isso acontecer ao longo do mês de maio, tá? Mas você vê que ela traz volumes menores de chuva, tá? A É. gente tem ela atuando aqui. Sempre que a gente vê essa faixa, a Zecit, ela tem as adjacências dela, que é muito provavelmente, deixa eu voltar aqui para o dia 29, não, vou voltar até um pouco antes aqui, ó, para o dia 28, que traz um pouco de chuva aqui, por exemplo, na Bahia, em alguns estados do Nordeste, tá? Mas ela já não está atuando com tanta intensidade como ela atuou nos últimos tempos, É, a tá? gente viu. A gente tem, né, o Maranhão, o Pará, Maranhão e Piauí foram estados que foram muito beneficiados com essas chuvas, mas até mesmo esses estados têm uma região ou outra, né, como a gente consegue ver aqui no caso do Pará, né, que tem chuvas mais significativas, mas eles já estão começando a perder a intensidade desses volumes, É, a tá? gente chegou a Se a gente ver for olhar aqui, ó, prejuízos lá na Bahia, prejuízos materiais mesmo por conta de excesso de chuva, né? Então, pelo é, menos por enquanto, esse problema está se dissipando, né, Bárbara? exato, é isso, né, Alexandre? A gente tem muitos casos acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas que estão sofrendo muito pela falta, né? O milho, por exemplo, podendo estar muito prejudicado num período muito crítico para enchimento de grãos, né? Mas ao mesmo tempo, regiões aí com muita chuva. De novo, destaco aqui, olha, o sul. A gente tem algumas regiões com previsão para o dia 2 de até 125 É, milímetros, né? De dias consecutivos com muita chuva. A gente sabe quanto isso é crítico não só para a agricultura, mas para a sociedade como um todo, né? Isso coloca ali o estado numa região de alerta, porque muita chuva concentrada só no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essas condições ambíguas, né, é. acontecendo. Muito bom. Bárbara, vamos responder ao público que está aqui participando com a gente pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal Vamos do sim. YouTube, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. É sempre bom ter essa interação com vocês. Não se esqueçam de nos ajudar aí fazendo a sua inscrição no canal oficial do YouTube. Também deixar seu like, o seu joinha ali, para a gente poder espalhar melhor essa nossa informação, essa nossa notícia. E a Bárbara está ajudando a gente respondendo ao Rodrigo Carvalho. Bom dia, queria a previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia. O que a gente pode dizer para o Rodrigo, hein, Bárbara? Vamos lá, o Rodrigo tá sempre presente aqui, buscando as informações de Brumado. Eu já até decorei aqui. Vamos ver o que que a gente tem para Brumado. Bom, Brumado segue, né? Tá nessa região, vou até minimizar aqui um pouquinho, que a gente olha, né? Não está numa região que está atuando essa chuva um pouco mais intensa, que eu falei que se concentra mais ao litoral, né? Então, Brumado está um pouco mais para o interior, né? Para o centro da Bahia. E se a gente for olhar aqui esse modelo, Alexandre, a gente sempre compara diferentes modelos de previsão, tá? Então tem o modelo americano, tem o modelo da sociedade da Europa, da Alemanha, da Suíça. Então a gente consegue ver que nessa linha aqui, que é a última, né, que representa a chuva em milímetros, todos eles apontam para chuvas abaixo, né, sem chuvas praticamente. A gente gosta muito de olhar o SMWF, porque ele tem uma resolução espacial menor, ou seja, uma assertividade maior, né? E ele tem tido, de fato, realmente sido mais assertivo. Então, a gente vê que existe algum volume de chuva aqui para o sábado, mas volumes que, se você somar, não superam aí 5 milímetros, tá? Então, a gente tem pouquíssima chuva prevista para sábado, domingo. Segunda já começa até a sumir, né? 0,2 milímetros não é nada. Terça-feira também, se a gente for olhando aqui para frente, ó, a tendência, pelo menos até domingo, dia 5, então a gente tem um pouquinho mais de uma semana aqui de previsão sem chuvas significativas, tá? Esses volumes que aparecem aqui, eles são muito baixos. Se a gente olhar aqui em cima, né, o GFS está concordando. O GFS traz até um cenário um pouco mais crítico, nem esses pequenos volumes aparecem aqui. Então, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano mostram para a gente que a previsão, pelo menos até domingo, é de pouquíssimas chuvas na região de Brumado, tá? Muito bom. O José Mendes ele está pedindo uma previsão mais alongada aqui, Bárbara. Vamos ver se a gente consegue ajudar ele aqui. Como vai ser o período das chuvas esse ano? Vai começar a chover em outubro? Ou lá na região dele ele está falando que geralmente começa em novembro, lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Pode ter uma antecipação das chuvas? Dá para saber agora, em final de É abril, a difícil, previsão? hein? É, né? É muito cedo. O que pode acontecer, e aqui deixando muito claro que é só uma possibilidade, tá? Eu não estou olhando, consultando nenhuma fonte de previsão estendida, acho que a gente nem tem essas fontes ainda,
tá? A gente tem ali provavelmente ainda até mais ou menos agosto os modelos, mas pensando que se essa laninha se configurar, né? Então vamos pensar, construir um raciocínio. Se a laninha se configurar, qual que é a característica dela? Seca, período mais seco no sul e mais chuvoso no norte, certo? Então a gente já tem essa tendência da laninha trazer essa característica. Se ela se conformar, se for uma laninha um pouco mais forte, e num período, que é o que você falou, né? A retomada das chuvas ali em novembro, um período que já é um período de atuação, a laninha começa a atuar com mais intensidade ao longo da primavera, pode ser que essa chuva se antecipe um pouco. Mas assim, aqui é completamente uma hipótese com base no pouco de informação que a gente tem, tá? Uma previsão a muito longo prazo, a gente não consegue entender. A gente precisa passar por essa transição ainda, entender como que essa laninha vai se configurar, quais outros fenômenos vão estar atuando, né, nessa época do ano, porque não é só a laninha em si, né, Alexander? A gente tem a condição da anomalia da temperatura no Oceano Atlântico, a gente tem as movimentações atmosféricas, a gente tem a movimentação do microclima também, tudo isso influencia. Então fica cada vez mais difícil a gente fazer essas É. projeções a longo prazo, E tá? quando tem os fenômenos, então, né, Bárbara, daí que tem que saber se com É, mais intensidade, com menos intensidade, enfim. exato. Não, a vida do meteorologista não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil, viu? Vamos lá. Rafael Scon está aqui com a gente. Bom dia. Rafael, obrigado pela participação. Ele quer a previsão para Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, Bárbara. Ver se a gente acha aqui. Marechal. Apareceu aqui, vamos ver. Os nossos modelos aqui. Rafael, né? É o Rafael. Bom, Rafael, olha, a gente vê aqui que pelo menos nos próximos dias, né? Então, olhando essa sexta-feira, sábado, olhando sempre esses dois modelos, tá? O GFS e o SMWF. Sábado, domingo, segunda, a gente não tem muita previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira. Na quinta-feira, principalmente no modelo europeu, aparece um volume aqui relativamente significativo, que supera 10 milímetros, né? A gente já considera aí uma chuva agronomicamente relevante, principalmente no período da tarde, na quinta-feira, a gente tem previsão de chuvas aí em torno dos 12, 13 milímetros, mas na sexta-feira e sábado também com poucas chuvas, aí de sábado à noite pode ter um volume um pouco mais é, em torno dos 10 milímetros. Então, assim, tá um pouco melhor do que as outras regiões que nós analisamos, né? Então, ao longo pelo menos dessa próxima semana, ou próximos dias, aí, né, meia semana, não temos previsão de chuva, pode começar a ter uma chuva ou outra mais significativa a partir de quinta-feira, no início de maio, tá? Legal. Elivaldo Lopes, previsão para Correntina, oeste da Bahia. Será que tem alguma probabilidade de chuva? Tá 20 dias sem chuva por lá, e relata o Elivaldo aqui pra gente, viu, Bárbara? A região, o oeste da Bahia sofreu bastante esse ano, né? Mas pouquíssimas chuvas ali na região. Vamos ver como que tá aqui. Bom, os modelos não apontam para chuva, tá? Pelo menos aí, desde agora, nessa sexta-feira, as últimas horas dessa sexta-feira, ao longo aí de toda a próxima semana, até o domingo que vem, se a gente for olhar aqui embaixo, né, não tem nenhum volume de chuva sendo previsto. O modelo europeu traz uma chuva entre sábado e domingo, mas muito baixo o volume, tá? Que domingo soma no máximo aí uns 5 milímetros, no sábado nem isso. Então, se a gente for olhar até outros modelos, eu não estou olhando eles porque eles são mais curto prazo, mas mesmo os modelos alemães, né, e o modelo suíço, não apontam chuva. Então, a tendência é o oeste da Bahia seguir naquela característica que nós vimos no mapa de sem condições de chuva, tá? Pelo menos aí na próxima semana, infelizmente. Muito bem. Zé Natal está aqui com a gente também. Obrigado, Zé Natal, pela participação. Bom dia para você também. Pessoal da família Burgel, como os modelos para Mato Grosso do Sul estão para os próximos 30 dias? Sou de Vocês não têm uma região Sidrolândia, ele fala aqui embaixo. Hidrolândia. Sou de Sidrolândia. Boa. Vamos ver aqui. Olha, aqui nesse modelo a gente não tem os próximos 30 dias, tá? Vamos olhar o que a gente tem aqui. Porque lembrando que quanto mais a gente avança na previsão,
menos assertividade ela tem, É. né? Então, assim, quando a gente olha uma previsão de 30 dias, a probabilidade de acerto é 30%. Ou seja, a gente tem uma probabilidade maior de erro do que de acerto, Uhum. tá? Mas a gente olhar aqui os modelos, ó, para a Cidrolândia, a gente tem pouquíssima chuva também. Começa a aparecer algum volume mais significativo aqui no modelo GFS a partir de sábado, dia 4, mas não chega a somar 5 milímetros de chuva, tá? Que a gente chama de chuva agronômica. Então, assim, para a Cidrolândia não tem previsão e é exatamente aquilo que a gente estava vendo, né? Apesar de a gente estar falando do Mato Grosso do Sul, que tem uma característica até um pouco mais similar com o sul do país, né? De ter chuvas, o período de chuva não tão bem definido, pode ter chuvas ao longo do inverno, segue naquele bloqueio. A gente segue com Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, tudo ali naquela condição sem chuvas, sem previsão de chuvas até o momento, É. tá? A Neuza Bedinars. Bom dia, assistindo daqui de Tabaporã, no Mato Grosso. O que, que pode acontecer por lá, hein, Bárbara? Ah, vamos ver aqui, tá evaporando. Tabaporã. A internet deu uma travada. Calma aí, gente. A internet não ajuda, né? Não tem problema, a Ah, gente sabe que... agora foi aqui. Ah, travou. Vamos ver o que a gente tem de previsão para Tabaporã. Tabaporã até tem um volume mais significativo, né? Então, você lembra que quando a gente olha o mapa, até parecia um pouquinho de chuva, mas a gente falou, não é uma chuva tão significativa, mas tem umidade, né? E a gente já vê que os modelos apontam um pouco mais de chuva, principalmente agora, né? Nessa sexta tem uma previsão para o período da tarde, tem um pouquinho de chuva para o sábado também, mas vejam que não são volumes tão significativos. Quando você soma aqui, né, essa previsão é a cada 3 horas, quando a gente soma, a gente vê que esse volume dá aqui em torno quê? De 4, 5 milímetros no máximo, né? Então, domingo, sem chuvas. Começa a aparecer uma chuva mais interessante na terça-feira, mas também volumes inferiores aí a 10 milímetros. E conforme a gente avança aqui na previsão, esse cenário vai ficando de chuvas mais escassas, né? Então, de forma resumida, para a região de Itabaporã, a gente pode ver uma chuva ou outra agora nesses próximos dias. E aí, a partir do início da semana que vem, principalmente a partir do início de maio, né, na quarta-feira, a tendência é que essas chuvas cessem e o volume seja bem menor do que esse que está sendo previsto, que já é um volume baixo, Muito tá? bem. Danilo Alexandre, estou no Triângulo Mineiro. Tem alguma previsão de chuva para nós? Pergunta o Danilo. Bom, vamos pegar aqui uma região do Triângulo. Vou pegar aqui, não sei que região ele tá, mas vamos pegar aqui Uberaba, para a gente representar o Triângulo. Se ele puder falar onde ele tá, ajuda, porque o modelo fica mais fácil da gente prever. Mas enquanto isso, a gente olha aqui a região de Uberaba, tá? Que fica muito similar. Mas também a gente não tem nada, né? A gente vê que desde agora até aqui para frente, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano, ó, zero. Tem 1 milímetro de chuva sendo previsto até domingo, tá? Isso pode oscilar se a gente souber a região exata, né? Mas é um cenário bem característico aí, esperado, que a gente consegue observar até aqui, né? Nos É o, mapas do é o IMET. Beraba mesmo, viu, Bárbara? Ele É acabou de Uberaba, ó? mandar, é. Acertei. É. Então, acertei Uberaba, mas a notícia não é muito boa, né? Que Pois realmente é, não tem nenhuma Danilo. chuva. Não é notícia boa para você, não. Principalmente se você estiver precisando de chuva aí para os É. próximos dias. Bom, vamos lá. O Jonathan Melo, aqui no norte do Mato Grosso, essa época sempre foi seca. Na verdade, o que muda é só que chove menos na região de Apiacasa, eu acho que é isso, né? Divisa com Pará. É Amazonas. Nosso inverno é de meados de novembro a final de abril. O que, que ele está querendo dizer? Que é o tempo de chuva deles agora, será? Não entendi muito bem a sua colocação, Jonathan, mas eu acho que é isso. Na verdade, o que muda é só que chove menos na região de Apiacás, divisa com o Pará. É. É, Isso, porque eu acho que a minha região, né, como ele comentou, uma região que está mais próxima do sul do Pará, Amazonas, né, bem, já é uma região até diferente quando a gente olha mais a região central ali do Mato Grosso. E de fato, quando a gente fala inverno nessas regiões, ele pode até falar melhor que eu, que a gente está falando mais da condição da chuva do que de fato da temperatura, né? As temperaturas são muito estáveis, mas o inverno é o período que a mais gente úmido, tem né? no chuva, é, exato.
Ah, na ele fala região. que quando volta a chover parelho aqui em Apiacás, no extremo norte do Mato Grosso. Ele quer saber quando que volta essa chuva para lá. A, Entendi. a, um ele colocou Apiacás, outro ele colocou Apicás, extremo norte. Deve ser A Apiacás, né? Piacás. Eu acho que sim. A Piacás aqui é próximo de Nova Bandeirantes, Paranaitá, Alta Floresta. Eu acho que deve ser Divisa com essa Pará, é região. isso? Vamos ver aqui. É, bem É, aqui na divisa. Eu sou então é isso Pará, tá mesmo. aqui? Então é isso Então mesmo. tá bom, vamos ver aqui. Vamos ver. A gente tem um pouco de chuva, né? Porque é aquela região que até tem um volume sendo previsto para os próximos dias. Mas não são volumes tão significativos, né? A gente tem uma chuva aí entre agora sexta e sábado. O domingo tem alguma chuva mais no período da noite. O início da semana que vem já é um início de semana mais seco, tá? Então a gente tem tanto segunda quanto terça-feira, quarta-feira, pouco volume de chuva ou nenhum volume, como é o caso de quarta-feira. Na quinta e na sexta, esse volume volta a aparecer, mas muito baixo, né, Alexandre? A gente não tem volumes significativos de chuva sendo previstos aqui. Começa a aparecer uma chuva um pouco mais significativa no domingo. Então, fica oscilando muito essa região entre volumes de chuva um pouco significativos e dias sem chuva, tá? Então, chuvas intensas, por enquanto, a gente não está observando aqui nessa previsão. Claro que por ter a umidade, né, ter uma condição mais de umidade, a gente pode ter aquelas pancadas de chuva, chuvas mais localizadas, que esse tipo de previsão a mais longo prazo, né, e também uma escala, uma resolução espacial maior, não consegue captar. Mas, no geral, tanto o modelo do GFS quanto o modelo da SMWF mostra isso pra gente, que esses volumes ficam aí na casa dos 5, 10 milímetros e se espaçam aí ao longo de dias sem chuva também, tá? Muito bom. Para finalizar, Bárbara, vamos tentar responder aqui para o Ivo Rogério Griebeller. Bom dia, Bárbara, tudo bem com você? Pergunta o Ivo. Previsão para Paraíso do Tocantins, lá no Tocantins, Peraí. Bárbara. Tudo certo, né? Eu queria trazer notícias boas, mas o clima não ajudado muito a gente, né? Vamos ver aqui, Paraíso do Tocantins. Bom, Paraíso do Tocantins até que tem uma previsão ou outra, né? Vamos olhar aqui o modelo SMWF primeiro, ele traz um volume até que mais significativo aí agora nessa sexta-feira, no sábado também. Chuvas, né, que não superam muito os 10, 15 milímetros, mas existem volumes aí previstos para sábado, domingo. O início da semana também tende a ser um início de semana mais seco, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta-feira, com volumes mais baixos. A gente tem aí até o final da semana e o próximo final de semana também volumes muito baixos. Então, a gente tem aí os próximos 2, 3 dias com volumes mais significativos e a tendência é que chova menos ao longo da semana. Lembrando também, né, Alexandre, como é o último local que a gente vai analisar, que essa previsão ela atualiza, né, todo dia. Hoje eu estou aqui mostrando para vocês, mas amanhã, se tem alguma mudança no padrão atmosférico, nas movimentações, essa previsão ela atualiza. Então é importante, né, consultar essas fontes. O link que eu consulto aqui, ele tem uma versão gratuita que vocês podem consultar. Existem muitas empresas boas de previsão do tempo aqui no Brasil. Então é importante a gente sempre estar de olho, porque tudo pode mudar do dia para a noite, né? Muito bem, é isso aí. Dicas da Bárbara Centelhas lá da Agrimente aqui pra gente. Bárbara, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo aos internautas, trazendo informações importantes. Aliás, essa sua informação sobre o início do período seco é muito importante, principalmente para o pecuarista, para o produtor de milho de segunda safra, para o pessoal da cana-de-açúcar, enfim, pessoal que já tem que começar a se preparar aí para uma condição mais seca. E com o agravante da gente estar vendo essa semana temperaturas muito altas, né, Bárbara? Como você disse, a falta de chuva é até normal, mas as altas temperaturas aí não estavam no script. Então vamos tomar cuidado aí com essas informações. E isso rouba a umidade do solo, né, Alexandre? Pois Porque se a é. gente tem pouca chuva e a evapotranspiração, principalmente a planta, né, evapotranspirando com as temperaturas mais elevadas, a gente vai tendo uma condição do balanço hídrico também muito crítica, né? É isso Então, mesmo. infelizmente, esse é o cenário do momento. Boa. Bárbara Tá Centelhas, bom? muito obrigado mais uma vez. Volte É sempre. isso. Obrigada a vocês pelo convite. Até Até a mais. próxima. Tá aí.
Tá com a gente a Bárbara Centelhas da Agrimet, dando um show de informação aqui e atendendo pontualmente aí a todos que participaram conosco. Aliás, meu muito obrigado a vocês também que estão participando pelo chat do YouTube. E eu já falei, mas não custa repetir, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e, obviamente, deixar o seu joinha, o seu like aí pra gente também, tá bom? Muito obrigado pela audiência, notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.